Por que é tão importante tu vir pra Europa ainda novo? Meu, porque pode ter certeza, se tu não fala uma segunda língua, tu tá completamente atrasado comparado às outras pessoas. Completamente atrasado. E óbvio, tu pode aprender a falar inglês sozinho em casa, tu pode aprender a falar espanhol sozinho em casa. Porém, tá imergido na língua é muito mais fácil, muito melhor e muito mais interessante. Tu aprende melhor a língua, tu se comunica como um nativo. Claro, isso depende da tua motivação, mas com certeza isso é um dos principais fatores. E se tu não concorda comigo, pode sair desse vídeo, tá certo? Porque as nossas línguas são diferentes. E adivinha, quando tu tá aqui, tu se coloca em situações que tu nunca pensou em passar na vida, em outra cultura, em outra língua, em outro fuso horário, com costumes diferentes, com tudo diferente. E isso te faz entender que a vida não é um morango. Muito pelo contrário, faz tu entender que ninguém liga pra ti, que o mundo é gigante, que na cidade que tu não é ninguém, que no país que tu não é ninguém, e que tu é simplesmente uma pequena fração numa pequena bolha. Ponto. Eu acho que o principal ponto, e ponto mais importante de todos, é que aqui tu gasta em euro. E que isso tem a ver tu gastar em euro? Quantas vezes você pegou perguntando, cara, como é que o meu pai com a minha idade tinha aquela coisa? Como é que fulano com a minha idade tem aquela coisa? E eu digo que na maioria das vezes não é sorte, não é nem o trabalho que a pessoa escolhe. É sim a necessidade que ela tem. Vou dar um exemplo. Eu tenho conhecidos e amigos que a necessidade deles é carro. Muitas vezes não porque eles gostam, porque gostar não importa tanto. E sim porque eles querem pegar muitas meninas e eles interpretam que para eles conseguirem pegar elas, o carro vai facilitar ou o carro vai dar alguma segurança. Deu pra te entender? Então eles têm minha idade e já têm carro. Eu não tenho carro ainda. Porém, pra mim, ter o carro que eu quero é algo meio que distante ainda. Não é algo que eu vejo pra esse ano ou talvez ano que vem. Não. Que o meio que eu sempre tive inserido foi que eu precisava ter um carro bacana. Mas, gente, o meio que eu tô inserido não é esse. Vou contar algo que é algo científico pra vocês. É algo legítimo pra vocês, que eu já li em vários livros e é a maior verdade de todas. O que fala o que a gente vai ter e o que a gente vai ganhar é a nossa necessidade. Vou dar um exemplo de um dos meus amigos. Meu, ele tem uma necessidade muito grande, ele tinha uma necessidade muito grande de sempre ter carro. Ele troca de carro todo ano, toda hora. Porque na mente dele, na interpretação dele, as meninas e as pessoas do ciclo dele vão dar mais credibilidade para ele, ou ele vai pegar mais meninas por ter um carro. Porém, quando tem esse tipo de pensamento, tu já engloba várias coisas que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tu tá querendo aparentar algo, tu tá querendo mostrar algo e tu já mostra que tu é um pouco inseguro, porque tu interpreta que as mulheres, as meninas vão te querer de acordo com o carro que tu tem. Então adivinha o tipo de menina que vai ser atraída por ti, adivinha o tipo de amizade que tu vai atrair pro teu lado. Mas como eu disse, todo ano ele consegue trocar de carro, todo ano ele troca de carro. Eu, por outro lado, ainda não comprei nenhum carro, ainda não ando de carro. Na realidade, eu tenho um Audi A4 que lá em 2022, quando eu criei a marca, me empolguei, quis comprar ele, porém depois de uns 6 meses eu vi a furada que era. Ele tá lá parado, eu não uso, não pago nada, eu deixo ele lá moscando, deu pra entender? Se um dia vier essa necessidade de eu andar, eu pago o que tem que pagar dele lá e volto a andar com ele. Mas por enquanto, o ciclo que eu tô inserido se preocupa muito mais com o que tu vai falar numa mesa, com que assunto tu vai levar para uma mesa, que tipo de viagem que tu faz, que tipo de lugar tu já conheceu, que tipo de cultura tu tem. Tu fala mais de uma língua, tu fala mais de 2 línguas, deu pra te entender qual que é a tua cultura. E a minha necessidade sempre foi então viajar, sempre foi adquirir cultura, sempre foi aprimorar outras línguas. Eu não sou fluente em inglês, não. Eu não sou fluente em espanhol, não. Mas eu tô aqui na Espanha agora aprimorando meu espanhol e aprendendo a me desenrolar em espanhol. E também o meu inglês, porque aqui a galera fala inglês uma pequena parte, mas boa parte. Mas tu vai num restaurante, vai em um lugar bom, todos falam inglês. E essa necessidade do meu corpo de ter algo fora, algo que não é tipo assim, é uma necessidade, faz o meu corpo todo dia se moldar a essa realidade. Como assim? Em 2023, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu já consegui passar 2 semanas sozinho em Los Angeles e fui para Miami também. No ano passado, 2024, eu simplesmente fui para Havaí, fui para Las Vegas, fui para San Diego, fui para Los Angeles de novo, fui para Miami e fui para Orlando. Sem falar os lugares no Brasil, conheci o Nordeste, fui para Pipa no Réveillon, João Pessoa,
conheci Curitiba, conheci Rio de Janeiro, conheci São Paulo, enfim, fora os lugares típicos que eu sempre ia, que era Santa Catarina ali, Florianópolis e o Rio Grande do Sul. Já agora, aqui em 2025, eu vim para a Europa sem data para voltar, realmente só com a passagem de ida, como vocês acompanharam nos outros vlogs. Tu não entendeu ainda o que eu quero dizer com o teu corpo se moldar? Vou tentar dar outro exemplo. Em algum momento já apareceu uma conta que na hora que ela apareceu, tu botou a mão na cabeça, tu falou, meu Deus, como é que eu vou pagar? Tenta se lembrar, mas assim, de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 3 anos atrás. Então, acredito eu que tu tenha pagado ela. Acredito eu que tu tenha conseguido pagar ela. Acredito eu que tu achou um jeito de pagar ela. Porque o nosso cérebro, ele sempre acha uma solução. Obviamente, quando às vezes é demais, exemplo, tu comprou uma Ferrari sem entender pra comprar uma Ferrari, comprou uma Porsche sem entender pra comprar uma Porsche, comprou uma mansão sem entender pra uma mansão, tem coisa que tá dando pra entender, né? Último exemplo, várias pessoas a gente ouviu falar, fui para os Estados Unidos, fui para a Europa, fui para tal lugar sem saber falar a língua do país. E adivinha, a pessoa conseguiu ir e voltar, a pessoa conseguiu dormir no local, a pessoa conseguiu comer no local, porque ela deu um jeito, porque o corpo sempre dá um jeito. E o que tudo isso tem a ver com tu precisa vir para a Europa? A gente está falando que o euro hoje está 6,6 praticamente na cotação, porque eu pesquisei no Google, está 6,3, porém na hora que tu for fazer o câmbio, eles vão te cobrar taxa, vão te cobrar um monte de coisa e nunca é o valor do Google, sempre é um pouquinho para mais. Então quando eu vim aqui para a Europa, eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu não quero ficar em hostel, não quero dividir quarto com 5, 6 pessoas, porque em Los Angeles, a primeira vez que eu fui, lá em 2023, eu fiquei em hostel mesmo, dividi, era eu e mais 5, se eu não me engano, e tipo assim, não é que é ruim, mas tu não tem um lugar para descansar, tu realmente tem que tratar o hostel como aquela coisa assim, é só para dormir. Porque vai ser só para dormir realmente, porque durante o dia a gente abrindo, durante a madrugada a gente abrindo, então é só realmente para dormir, porque não tem aquela coisa assim, não, depois do almoço eu vou descansar, tal hora eu vou descansar, puta, hoje o dia foi cansativo, vou descansar, ou tô doente, só quero assistir uma série, não quero hoje sair para turistar, não existe isso. Porém, olhem como o corpo da gente é bizarro, porque o meu destino principal, que eu queria sempre ir, o principal, chama Barcelona. O que eu fiz então? Eu comecei a perguntar para alguns amigos meus quanto custava o aluguel em Barcelona. E eles me falaram, Rick, eu pago 1.000 euros, Rick, eu pago 1.400 euros, Rick, eu pago 1.300 euros de aluguel por mês. E aqui tá um erro muito de principiante meu. Eu achei, no meu achismo, falei, se é 1.400, 1.300 euros, eu vou achar algum lugar no Airbnb por esse mesmo valor. Porém, depois de uma certa idade, tu não pode lidar com achismos. Tu tem que saber, até se tu vai fazer alguma coisa que tu não tem certeza, tu tem que fazer, eu tenho certeza que eu vou fazer algo que eu não tenho certeza. Deu pra entender? Então, uma semana antes da minha viagem, eu fui pegar minha acomodação em Barcelona. Não tinha nada mais barato do que 1.000 fucking euros por semana. Nada mais barato do que isso. Nada. O mais barato que ia ser eu ficar num hostel em Barcelona durante um mês inteiro por um preço amigável e não era bem localizado de 1.950 euros num hostel por mês, mais de 12 mil reais para te ficar num hostel durante um mês em Barcelona, porque estamos em junho na alta temporada e julho na alta temporada é a época mais cara de qualquer coisa, e isso fugia muito do meu orçamento, e não só que fugia do meu orçamento, eu não tinha dinheiro para tudo isso para um mês só. Porém, minha passagem para Madrid já estava comprada. E minha passagem de trem para Barcelona, que fica 2 horas aqui de Madrid, também estava comprada, mas eu tinha pagado baratinho, acho que 30 euros ou 20 euros nela. E a minha ideia era ficar só uma semana aqui em Madrid para eu conseguir conhecer, desfrutar, e na segunda, que eu publiquei o vídeo ontem falando sobre segunda, ir para Barcelona. Então, uma semana antes da minha viagem, eu me peguei sem hospedagem em Madrid, e sem hospedagem em Barcelona e sem saber o que fazer. Essa minha necessidade fez eu pesquisar em inúmeros sites, em inúmeros locais e não achar nada que eu gostasse. Ao ponto que eu falei, e se eu publicar no Insta? Eu nunca pensei em fazer isso e eu nunca faria isso numa situação normal. Nisso que eu publico, vem uma seguidora e me fala, Rick, eu tenho um apartamento em Madrid que eu não utilizo e que de vez em quando eu alugo ele para pessoas de minha confiança. E como eu vi
que teus valores são parecidos com os meus, aí a galera fala, não dá opinião na internet, não se dá opinião nos vídeos, vai perder cliente. Ela, como você tem valores parecidos com os meus, gostei dos teus valores, eu vou deixar tu ficar essa semana que tu precisa até ir pra Barcelona de graça. De primeira instância, eu pensei, mentira. Enfim, falei, eu vou gastar num hostel ou eu vou arriscar a minha sorte? Eu arrisquei a minha sorte e quando eu cheguei aqui, eu me deparei. Não é um simples de um apartamento. Não é um simples de um local. Não é isso que estamos falando. Olhem isso daqui. Olhem este apartamento que eu estou mostrando para vocês. Simplesmente tem que ter uma máquina de lavar pratos que já está completamente utilizada, sem sombra de dúvidas, né? Também geladeira das boas. E aí tem coisa aqui, o freezer aqui embaixo. E aí vem muita coisa. Até micro-ondas, forno, tudo que tu pode pensar. E não simplesmente um quarto. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de 2 quartos, que esse daqui eu deixei minhas malas, minhas coisas. Um ótimo de um banheiro, maravilhoso, aliás. E um baita de um quarto. Vocês estão me entendendo? Num bairro que fica simplesmente 30 minutos de a pé de Salamanca, que é um dos melhores bairros de Madrid em questão de lifestyle, restaurante, bar, muito movimentado. E eu não sei o que aconteceu, que semana passada surgiu tanta coisa para mim fazer aqui em Madrid, que eu não podia sair do apartamento. Eu tive que ficar trancado, eu não consegui curtir, não consegui aproveitar nada em Madrid. Simplesmente chega um conhecido meu e fala, que é um DJ famoso da eletrônica, Rick, vou tocar em Barcelona no final de semana que vem e depois em Ibiza no domingo. Bora ir junto? Imaginem só a minha reação ao ouvir isso. Eu falei com certeza. Porém, nesse meio tempo, não tinha conhecido nada de Madrid. Eu tava realmente aqui ficando de graça e não conheci nada da cidade, porque eu fiquei muito envolvido em coisa da marca, como eu falei nos outros vlogs. Vocês fazem ideia que eu falei assim, por que não ficar mais tempo em Madrid? Vou perguntar pra Grace, fico mais um pouquinho em Madrid e vou só final de semana pra Barcelona. Eu decidi arriscar e perguntar pra ela quanto que ela cobrava pra mim ficar um mês aqui. Eu esperei o dia entre ela me responder e aí ela me respondeu. Quando ela me respondeu, o valor cabia muito no meu orçamento mensal. Resumo, o meu intuito inicial era vir para a Europa e conseguir me manter aqui durante esses 3 meses, ficar aqui alguns meses. Eu não tinha muita brisa de lugar, porque a minha ideia inicial era ficar 2 semanas em cada local, 2 semanas em cada local. Porém, eu me peguei vendo que a minha verba, tipo assim, ia ficar muito cara a questão de hospedagem e eu não ia conseguir desfrutar da cidade, não ia conseguir ir em restaurante, não ia conseguir passear, viver. Eu acredito muito nisso, simplesmente o meu corpo se adaptou a uma situação que agora, provavelmente, quase certo já é 2 meses aqui nesse apartamento. Fato já tá certo, o primeiro mês já paguei, o segundo mês vou pagar tranquilamente. O terceiro mês eu tô aguardando pra ver se ela vai me liberar o apartamento ou não, porque ela falou, também mora na Europa, ela falou que ela queria vir pra cá ali no mês de setembro. Então não é garantido que eu vou conseguir ficar aqui o terceiro mês. Mas lá em setembro, no terceiro mês, depois de 2 meses aqui, aí eu vou para qualquer outro lugar, pego um hotel, nem que seja mais caro, enfim. Mas vocês conseguem entender como tudo se molda pra dar certo no final? Então agora eu já tenho no mínimo 2 meses garantido aqui na Europa, aqui em Madrid. Ah, mas vai ficar só em Madrid? Final de semana vou pra tal país, final de semana vou pra tal lugar. Já tenho certo alguns destinos que eu vou fazer, não vou revelar ainda pra vocês, mas eu vou pra vários lugares da Europa, sim. Só não vou ficar ficando, tipo assim, 2 semanas num país, não vou ficar assim, 3 semanas em outro país. Não, uma semaninha, um final de semana, de quinta a domingo. Mas isso, sem ficar em hostel na Europa, sem ficar em hotel ruim na Europa, ficando no local que eu sempre almejei. Realmente um apartamento de vários cômodos, porque em São Paulo eu morava num estúdio. Na Europa eu tô morando melhor do que eu morava em São Paulo. Desde São Paulo já faz assim, mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu queria me mudar para um apartamento de verdade. Estou na Europa num apartamento de verdade. Então acreditem, enquanto vocês não se colocarem numa posição de necessidade, as coisas não vão fluir para vocês. Porque eu vejo muito amigo meu
mas muito amigo meu que espera o momento perfeito para se mudar, o momento perfeito para viajar, o momento perfeito para comprar algumas coisas que são importantes para o negócio deles. E gente, tô falando de tudo coisas inteligentes financeiramente. Então assim, eu vim para Europa já com uma quantidade de euros que eu não ia de forma nenhuma passar fome aqui, ou que eu não ia ter como realmente passar um mês aqui. Deu pra te entender? Não é tipo assim, você com R$1.000 na carteira, venha para Madrid, venha para Europa e se foca na necessidade de conseguir mais. Não. Ou Rick, meu, eu não tenho dinheiro pra passar 3 meses na Europa, mas eu quero passar. Mas tu tem que ir pra passar, exemplo, um mês, então vem. Rick, meu, não consigo passar um mês, mas uma semana, 2 semanas, eu consigo. E é o que eu quero, então vem que daqui que dá um jeito de passar mais uma semana ou mais 2 semanas. Deu pra entender? Ficou até frio, meu Deus. Meu, saí de casa agora pra gravar os vídeos e aparentemente vai começar a chover. Pra cá tá cinza, pra cá tá cinza e na minha casa tá azul. Então espero que não chova, porque eu tenho 6 vídeos pra gravar. Porque eu contratei um editor, paguei o editor e não mandei vídeo suficiente pro editor. Meu, já gravei 2 vídeos, tá começando a trovoar e eu tô com medo de não dar tempo de eu gravar os 6. Porque eu só gravei 2 até agora e eu espero muito que dê tempo de eu gravar tudo antes da chuva. Porque eu tenho 2 opções. Ou eu vou até o parque, que dá uns 20 minutos de casa e arrisco a levar chuva, ou eu volto pra casa agora e gravo os outros em casa. Vamos pro parque correndo então. E bem ali, vou tentar dar uma corridinha pra mostrar pra vocês. Tá tendo uma feira do livro. Meu, mas vocês não fazem ideia, são quilômetros e quilômetros de fila. Agora começou a chuva. Puta que pariu. Pra isso vocês não conseguem ver, tá ligado? Mas eu sou muito procrastinador. Muito procrastinador. Eu fiquei no mínimo 1 hora procrastinando antes de sair pra gravar. Tava até um diazinho meio que com sol, assim. Eu enrolei até acontecer isso. A chuva chegou apertando. Não sei se dá pra ouvir. Meu, que absurdo. Era melhor eu ter voltado pra casa. Tá, agora eu posso admitir. Eu posso admitir agora, era melhor ter voltado pra casa. Sem sombra de dúvidas. Eu nada me abala. Eu tô em Madrid. E uma das melhores sensações da minha vida. É literalmente o que eu sempre quis. É o que eu sempre sonhei em estar vivendo na Europa. Sem dúvida. Não tem nada que vai me deixar triste. Não tem absolutamente nada que vai me deixar qualquer coisa a não ser super feliz. Tô tomando chuva na Europa. Uma chuva de verão! Falar um absurdo pra vocês, tá um cheirinho de grama molhada com um pouquinho de esterco de cavalo. Eu não sei porque que tem um cavalo aqui, porém é fantástico esse cheirinho, meu Deus do céu. E isso me dá uma saudade de casa que vocês não fazem ideia. Lá do interior, do meu cavalo. Meu, quem assistiu até aqui, me dá uma ajuda. Vocês preferem vlogs mais assim como eu fiz agora, tipo com um tema, eu vou mostrando ele ao longo do dia? Ou vocês preferem que nem o que eu postei ontem, que é só vlogzão real, sem tema, só mostrando as vivências, o que tá acontecendo, de uma forma, tipo, sem pretexto? Vocês preferem assim um vlogzão com mais conteúdo? Enfim, eu vou lá e até o próximo vídeo.